Boa noite, irmãos. Como é bom podermos estar juntos, para juntos exaltarmos ao Senhor e meditarmos em Sua palavra. Quero pensar contigo hoje no tema chamados para servir. E eu quero ler contigo Gálatas 5:13. Abra a tua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. E assim nos diz a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sede servos uns dos outros pelo amor. Somos chamados para servir, somos chamados para sermos esses servos do Senhor na vida um do outro. Mas antes de trabalharmos essa proposta de que fomos chamados para servir, eu preciso salientar, destacar, deixar bem claro de que nós também fomos chamados para a liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Antes de Cristo, na sua vida, na minha vida, não havia liberdade. Éramos escravos do pecado. Vivíamos para satisfazer nossa escravidão, o pecado. Paulo a Tito, ele diz, capítulo 3, versos 3 a 5. Paulo diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sem Cristo, vivíamos como nécios. Sem Cristo, vivíamos como desobedientes, como desgarrados, como escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Sem Cristo, vivíamos com malícias e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Sem Cristo, éramos escravos do pecado.
E eu afirmo mais uma vez, sem Cristo não havia liberdade. Sem Cristo éramos escravos das nossas paixões e prazeres. Pecar não era algo estranho ou incomum. Pelo contrário, pecar era algo bem natural, algo que fazia parte do nosso viver. Era algo que nos controlava, que nos governava. Pecar era o nosso habitual, irmãos. Vivíamos escravos. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos salvou. Ele nos libertou. Ele nos deu vida abundante por meio do seu grande amor. Graças a Deus, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Devemos permanecer firmes e não nos submetermos de novo ao jugo de escravidão. E de qual jugo de escravidão Paulo se refere? Paulo afirma que os crentes de Gálatas foram libertos dos princípios legalistas dos judaizantes. Esses crentes não precisavam mais praticar o legalismo, pois não somos justificados pela observância da lei. Esses crentes não precisavam mais praticar o cerimonialismo, porque não agradamos ao Senhor apenas com cerimônias vazias. Esses crentes não precisavam mais praticar o sacramentalismo, porque a graça de Deus não é concedida pela prática de alguma exigência religiosa. Tudo isso, eles não precisavam mais praticar o legalismo, o cerimonialismo, o sacramentalismo. Por quê? Porque agora eles estavam unidos em Cristo, e em Cristo eles foram libertos. Em Cristo vivemos livres, irmãos. Cristo é suficiente. O sacrifício vicário de Jesus substitui todas as obrigações e deveres cerimoniais e sacrificiais. Tanto que Paulo, no próprio capítulo 5, verso 6, ele diz: porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. As cerimônias não têm mais valor. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. O amor que nos libertou e o amor que agora nós nos dedicamos para servir uns aos outros. O autor aos Hebreus afirma que é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Obrigações sacrificiais não são mais necessárias, porque Cristo satisfez tudo no Calvário. Estamos livres de obrigações cerimoniais e religiosas, porque Cristo é suficiente para nós. Olha que interessante. Os legalistas, os judaizantes em Gálatas, não ensinavam meramente que a lei santifica, coisa que nós não acreditamos também, a lei não santifica. Mas os judaizantes, eles não pregavam apenas que a lei santifica depois que a graça justificou. Pelo contrário, os judaizantes, eles afirmavam que a observância da lei mosaica, incluindo a circuncisão, era considerada uma necessidade absoluta para a justificação.
tanto quanto para com a santificação. Queridos, graças a Cristo, nós agora estamos livres de todo o legalismo. Nós estamos livres agora de toda observância desses cerimoniais, desses sacrifícios, porque Cristo é suficiente. Em Cristo nós estamos verdadeiramente livres. Repetindo, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, apegai-vos à liberdade com a qual Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, se apeguem à liberdade com a qual Cristo vos libertou. Conservem com persistência a liberdade que Cristo conquistou. Com afinco, se dediquem a viver essa liberdade. E não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Porque nós, irmãos, nós fomos chamados para a liberdade. Você foi chamado em Cristo para viver em liberdade. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor Jesus nos deu vida abundante. Pelo Senhor fomos chamados a viver em liberdade. Porém, alguns usam dessa liberdade para dar ocasião à carne. Pensa comigo. Cristo nos fez livre. Cristo nos chamou para a liberdade. E aí eu pego a minha liberdade e uso para dar ocasião à carne. E qual é o problema disso? O problema é que assim eu me submeto de novo ao jugo de escravidão. O que significa dar ocasião à carne? É viver como nécio, sem entendimento espiritual. É viver como desobediente. Não se compraz com a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É viver como desgarrado, distante do aprisco do Senhor. Dar ocasião à carne é viver escravo de toda paixão e prazer. Dar ocasião à carne é viver cheio de malícia e inveja. Dar ocasião à carne é viver odiando um ao outro. E olha que interessante, queridos. Como é preciso cuidar para não dar ocasião à carne. Facilmente nós damos ocasião à carne. Facilmente a liberdade que nos foi garantida em Cristo é perdida. Porque facilmente nós damos ocasião à carne. Facilmente nós somos movidos a viver para alimentar nossas paixões. Como somos conduzidos pelo próprio coração a nutrir
os nossos desejos que não nascem em Deus. Por isso que Paulo afirma: permaneceis, pois, firmes, para que você não se veja de novo no jugo da escravidão. Você foi chamado para a liberdade em Cristo Jesus. Dar ocasião à carne é viver como outrora, como se eu não conhecesse a graça vivificante de Cristo Jesus. É como se eu voltasse a ser governado ou subjugado pelo velho homem. É como se olhasse para mim e não vesse Cristo, mas o velho homem. Como que nós sentimos vergonha em alguns momentos, irmãos? Porque não somos governados pela liberdade que temos em Cristo. Somos governados em muitos momentos pelo velho homem. E somos subjugados novamente à escravidão. E eu quero frisar novamente: nós somos chamados para a liberdade. Por isso, permanecei, pois, firmes nesta liberdade. Se esforce, se consagre, se dedique, busque ao Senhor, para que você possa permanecer firme nessa liberdade. Nada pode prejudicar a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Nem mesmo a própria liberdade pode ser usada como pretexto para nos conduzir a uma vida privada da liberdade verdadeira. Nem mesmo a própria liberdade pode ser usada para limitar sua liberdade. Você não pode voltar a ser subjugado pelo jugo da escravidão. Não pode, porque você agora vive em Cristo. Em Cristo, somos verdadeiramente livres. Porém, há um caso exposto no texto em que podemos ser privados da liberdade para sermos escravos, não do legalismo, para sermos escravos, não das obrigações, dos deveres, da lei, do sacrifício, do pecado, do velho homem. Nós não seremos mais escravos dos deveres, das obrigações, dos cerimoniais, dos sacrifícios. Nós não seremos mais escravos do pecado, do velho homem. Mas o texto, Gálatas 5,13, afirma que nós devemos ser servos, escravos, uns dos outros. Devemos ser escravos, servos, uns dos outros, em amor, pelo amor. O amor, como fruto do Espírito, domina a vida do crente em todas as suas ações. Servir o outro em amor não somente conserva a liberdade. Servir o outro em amor, ser escravo do outro em amor, ser usado por Deus para abençoar o outro em amor, ser privado da liberdade com a qual Cristo nos deu, nos chamou,
para servir o outro em amor. Não só preserva a liberdade, mas promove a liberdade. Quando servimos o outro, por mais que aparentemente estejamos limitando nossa liberdade, no fundo, o que nós estamos fazendo, além de conservá-la, nós estamos promovendo, desenvolvendo mais liberdade. É quando somos escravos, servos uns dos outros, em amor, é que nós vivemos a plena liberdade em Cristo Jesus. Por mais que pareça que serviu ao outro, por mais que pareça que ser esse escravo do outro em amor esteja limitando sua liberdade em Cristo. Na verdade, o que serve em amor tem a sua liberdade conservada e desenvolvida. Quem serve mais é mais livre. Quem se dedica a abençoar o outro, a ser escravo do outro em amor, é mais livre. Logo, quem desfruta da liberdade em Cristo se faz servo do outro para o benefício do outro e do coletivo, da comunhão, da igreja. O livre se faz escravo de todos para que a comunhão da igreja seja experimentada de uma forma mais plena. Por isso, vemos no Novo Testamento, nas cartas às igrejas, tantos conselhos que priorizam o exercício uns aos outros. João 15:12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Cristo disse. Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós temos muitos outros exemplos. A orientação é priorizar o uns aos outros. Porque quando servimos, somos aqueles que são instrumento nas mãos de Deus para desenvolver a comunhão da igreja. Quando servimos, nós estamos desenvolvendo ainda mais a liberdade. A liberdade que Cristo nos deu. Caminhando para o fim, se assim vivemos, servindo uns aos outros em amor, assim fazemos, pois somos conduzidos e capacitados pelo Espírito a viver assim. Se há alguém que trabalha em nós para sermos a cada dia mais livres, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem promove essa liberdade, nos tornando a cada dia mais servos uns dos outros. Aquilo que parece que limita a sua liberdade, na verdade, promove. Assim acontece em Cristo, no amor.
Podemos perceber, então, que o padrão de Deus para a igreja, uma igreja que em Cristo é livre, o padrão de Deus para que essa igreja viva essa liberdade em plenitude é o serviço. Somos chamados para servir. Servindo, estamos experimentando o máximo da liberdade. Só que esse serviço, ele não deve ser vivido como se fosse uma obrigação. Para ser livre, eu preciso servir. Então, eu me vejo obrigado a servir para ser livre. Novamente, eu volto a ser subjugado ao jugo de escravidão. Porque o servir aqui é em amor, não é obrigação, não é dever, não é por necessidade. Eu sirvo porque assim Deus, em sua graça, desenvolve suas virtudes e eu sou ainda mais abençoado. Não é por necessidade, não é por dever, não é por obrigação. Porque se for assim, voltamos a ser subjugados ao jugo de escravidão, ao dever. Como que acontece então? Como que acontece esse serviço em amor? Se não é por dever, não é por necessidade, não é por obrigação. Acontece quando nós temos uma experiência, uma metanoia, a olhar para o soberano, o eterno, aquele que governa, aquele que, quando tudo foi criado, ele estava presente, nada foi feito sem ele. Quando olhamos para esse que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tem todo o poder, o que ele faz? Ele se humilha, ele se esvazia e toma forma de servo. Quando nós temos essa experiência de ver o nosso Senhor tomando a forma de servo, veio não para ser servido. É quando nós temos essa experiência, essa metanoia, essa compreensão de que o Senhor dos senhores fez isso. É o padrão de Deus, irmãos. Fomos chamados para servir. Porque, primeiro, o Senhor nos serviu. Que o Senhor te abençoe. Para que, usufruindo da sua plena liberdade, você seja servo e servo de todos, em amor, pelo amor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.